Olá, amados irmãos, nosso primeiro encontro, essa aula da EBD. Nós vamos estar falando sobre o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 49 a 59, que foi aquilo que a gente já vinha trabalhando, né? A gente vem trabalhando o livro de João já há mais ou menos um ano e 3 meses. Eu gosto de trabalhar capítulo por capítulo, porque é um evangelho muito rico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de Jesus e Abraão. Nesse texto, Jesus, que já havia se apresentado nos versículos anteriores como Filho de Deus, e os líderes e as autoridades religiosas judaicas, que tinham se apresentado como filhos de Abraão. Defendendo a questão da perspectiva do pecado, não como propriamente dito um ato de punição, que é o que os filhos de Abraão propunham, mas como um ato de arrependimento e de justificação pela graça, né? Vamos lá, vamos para a nossa aula agora. Temos esses dois pontos aqui, essas duas figuras interessantes que eu já venho falando: Jesus enquanto Filho de Deus e Abraão enquanto aquele que iniciou o povo, né, começou toda a tradição, todos os fundamentos da nação israelita, vem dessa figura aí chamada Abraão. Tá? O que é que nós temos aqui? Nós temos um combate ou um embate com relação à verdade. Quem tem a verdade? Jesus tem a verdade ou Abraão tem a verdade? Qual dos dois a gente pode chamar ou dizer que contemplam esse processo de verdade? Jesus vem falando muitas coisas que podem ser entendidas como elementos subversivos, como por exemplo, ele está falando sobre liberdade, ele está falando sobre religiosidade independente de instituições, ele está falando sobre coisas que podem desestruturar completamente a estrutura montada e criada pelos líderes judaicos. Então a gente tem aqui, por exemplo, um momento em que os líderes dos judeus, né, que é interessante que João gosta de fazer isso. João sempre fala sobre líderes dos judeus. Por que João coloca assim? Coloca assim para diferenciar que a plebe não tem esse direito. Então eles não são líderes da plebe, eles não são líderes do povão. O povo está fora dessa concepção, né? Ele sempre fala assim: festa dos judeus. Por que festa dos judeus? Porque a festa era só dos grandes, não era dos pequenos, era só daqueles que tinham algum tipo de recurso, algum tipo de autoridade, eram esses que viviam. A mesma coisa que ele está dizendo: líder dos judeus. É líder de quem? Líder do povão? Não, eles não estão nem se relacionando com o povão. O povão, ele acaba recebendo as ordens por consequência, mas eles não são ligados ao povão, né? Então são esses líderes judaicos que Jesus agora está se debatendo. Na verdade, a gente consegue perceber que é muito possível que alguns desses líderes que estão aqui estavam lá no início do capítulo tentando apedrejar aquela mulher adúltera. Isso é importante dizer. Então Jesus está no mesmo discurso, na mesma concepção, com os mesmos líderes praticamente, né? Eles saíram e se reencontram com Jesus agora no templo, e é lá no templo que começa esse debate todo aí com relação a esse assunto. E dessa vez agora os líderes judaicos resolveram chamar Jesus de samaritano e de possesso por demônios. Na verdade são dois insultos pesados, porque um tem a ver está diretamente ligado à tradição. O que eles estão dizendo é que Jesus não tem uma tradição judaica, não está falando sobre elementos judaicos. Jesus é um politeísta, porque os samaritanos eram politeístas, e não era um judeu puro, era um judeu misturado, era uma ofensa a qualquer judeu de casa nobre, esse insulto, né, chamá-lo de samaritano. E a questão da possessão demoníaca é a afirmativa de que Jesus estava fora das suas faculdades mentais, do seu cognitivo normal. Ele estava trazendo consigo palavras loucas, palavras tolas. Era isso que eles queriam dizer com relação à pessoa de Jesus. Mas tudo isso era para desconstruir o discurso de Cristo sobre a verdade. Então, se ele está dessa forma, ele não tem condição de expressar qualquer elemento de verdade. Jesus está dizendo que a inspiração, na realidade, é a verdade. O que essa inspiração ela quer dizer? Aquela ideia de que ele está dizendo, que ele diz que ele está trazendo a mensagem do Pai. Como o relacionamento dele é intenso com o Pai, tudo que ele fala, tudo que ele diz está ligado ao relacionamento dele com o Pai. Já os líderes, ele está ligado ao processo da escrita. Você tem os textos, principalmente os textos mosaicos, que eram, digamos assim, a defesa e a colocação moral do povo, que está sendo levado em conta aqui. Como os judeus eles eram, por si só, materialistas, acreditavam no material, aquilo que estava escrito era o que estava certo. Só que Jesus trouxe uma outra visão.
Olha o que Jesus diz. Jesus diz, olha, se vocês obedecerem, vocês não morrerão. Que morte é essa que ele está falando? É a morte espiritual. Não é a morte física, é a morte espiritual. Então essa morte aqui é a visão espiritual de que Jesus está tentando trazer. Enquanto eles estavam presos à materialidade, à escrita, à tradição abraônica, Jesus quer libertar o povo e colocar a compreensão da espiritualidade nisso. Né? Claro que os líderes judaicos, estavam começando a pensar que Jesus queria algum tipo de poder político, algum tipo de autoridade política. Por isso que ele começa esse discurso, e ele nessa perícope que a gente separou, nesse trecho que a gente separou do capítulo, ele fala sobre a glória vinda do Pai. Ele está dizendo, olha, minha missão eu vou cumprir, minha missão é essa, eu vou cumprir. Né? Mas essa glória que vai me trazer é o Pai, eu não tenho interesse político, é isso que ele está dizendo. Enquanto isso, a gente tem um grupo de líderes judaicos literalmente ligados à busca por essa glória política. Né? E aí Jesus vai dizer, olha, peraí, vamos lá, vocês realmente conhecem o pai Abraão de vocês, que vocês dizem que conhecem? Eu conheço. Bom, a pergunta clara de alguém que está ligado à materialidade é, como é que você, nem tendo ainda 50 anos, pode afirmar que conhece Abraão? A pergunta é lógica, porque eles estão ligados à materialidade do tempo. Né? Jesus responde, não, eu conheço Abraão, e Abraão ficou feliz, ficou alegre, regozijou-se de alegria quando soube que eu vinha cumprir a minha missão. Então, isso se torna ainda mais difícil ainda para os líderes judaicos entenderem isso, compreenderem essa vertente, essa verdade. E agora eles têm uma outra frase que remete a um resgate histórico, né? Jesus resgatando o processo histórico lá do período do Gênesis, quando Moisés encontra-se com a sarça ardente e Deus se apresenta como eu sou. Ele diz, eu sou. E aí você cria um celeuma agora na cabeça dos líderes judaicos. Por quê? Porque ele está dizendo que é desde a eternidade. Ele está dizendo que é Deus. E aqui está o grande dilema desse processo. Jesus, ele prega a verdade, ele diz que é Deus. Ele traz consigo essa verdade. A resposta deles é agressiva. Por que a resposta dos líderes judaicos são agressivas? Porque todas as vezes que você foge um pouco do processo material, foge da materialidade e abraça o processo reflexivo, que é isso que Jesus está trazendo para nós, e o processo de libertação, que é isso que Jesus está trazendo para nós, quando você se depara com isso, você começa a criar processos agressivos. A agressividade faz parte dessa resposta daquele que não tem condição de refletir e de perceber mudanças e alterações e transformações em seu meio, mesmo porque, se eles passassem por isso, eles iriam perder muito. É interessante dizer que esse capítulo começa com Jesus impedindo um apedrejamento da mulher adúltera. E agora esse capítulo termina com Jesus sofrendo um processo de apedrejamento. Percebam só, Jesus assume completamente sobre si todas as nossas dores e as nossas culpas, inclusive as punições desumanas e punições desencontradas dos judeus. Percebam só. E agora Jesus é a vítima do apedrejamento. Jesus é a vítima dessa relação. Né? Bem, espero que vocês tenham aprendido, eu espero que eu tenha cooperado com vocês, e fica aí nosso desejo de podermos nos encontrar novamente. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Queridos, logo abaixo, no seu link aí, vamos colocar um link, e você vai poder fazer uma atividade. Faça, e isso vai te ajudar.